Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Eric Strauss, diretor de marketing da Diageo. Eric, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Boa, tô feliz de estar aqui com vocês, já gostando da vibe logo no começo, então um prazer estar aqui. É um prato cheio. Boa. Vamos que vamos. Um copo cheio. Um copo cheio, exatamente. É uma boa companhia. Aí aqui comigo a Mariana Orengue, professora de finanças da SPM São Paulo, e Marcos Oliveira, diretor do World Observatory. Eric, essa iniciativa, Encontros com o Futuro, é uma iniciativa da SPM, do World Observatory e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Eric, acho que de todas as empresas que a gente trouxe aqui, uma das mais divertidas, com certeza, é a sua. Conta um pouco da Diageo, antes de a gente entrar na questão de liderança de marketing. Isso. Bom, tô na Diageo, é uma empresa incrível, né? O grande propósito é elevar a maneira como as pessoas socializam e celebram, né? Então, a magia que a gente está sempre inserido num momento especial da vida das pessoas, né? Então, temos um portfólio de marcas incríveis, Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, né? Então, a gente está aqui sempre no momento celebratório das pessoas, curtindo e celebrando. É isso, né? E você, mas conta um pouquinho, a estrutura de vocês é trazer bebidas de fora. Exatamente. E capilarizar no Brasil ou é América Latina? É no Brasil, então a maior parte do negócio é Scotch, né, que é produzido na Escócia e aí importado para o Brasil, né. Depois nós também temos um negócio grande de Smirnoff, de vodka, né, e Tanqueray, são as três grandes marcas, né, a maior parte tudo tem importado. Tem alguma aquisição local? A gente tem Ipioca também no Ceará. Que legal. Né, que é a nossa maneira de aterrissar um pouquinho a companhia na cultura brasileira, né, então é um asset importante aí da cachaça, né? E funciona bem? Tá indo bem? Tá indo muito bem, a gente tem um momento muito grande, a pandemia foi, na verdade, um momento bastante especial para essa indústria, né? As pessoas ficaram em casa, se permitiram experimentar coisas novas, né? Então a categoria de destilado se desenvolveu bastante, o negócio quase que dobrou nos últimos 5 anos, e estamos aqui numa crescente, né, de ganhar penetração, convencer as pessoas a consumir cada vez melhor, produtos mais sofisticados, e estamos crescendo bastante aqui no mundo, né? Eu lembra na pandemia o que estourou a venda de vinhos. O pessoal ficou em casa, acabou gastando menos na rua, né? Conseguia comprar e consumir em casa com a Exatamente, família. acho que é isso que a gente observou, né? As pessoas ficando em casa, gastando dinheiro em coisas, né, em experiências diferenciadas. Parecia, né? que ia ser o contrário, porque como as festas tinham diminuído, eu achei que fossem setores que fosse sofrer com isso, mas não. Foi um setor que se beneficiou disso, né? Então cresceu bastante. E o legal é ver que depois da pandemia, o novo normal não voltou atrás, né? As pessoas seguiram encantadas pela categoria, pelos produtos e seguindo consumindo, né? Então, mesmo com a abertura, com o retorno dos bares, restaurantes, o hábito se manteve. Né? Então, para vocês foi uma mudança estrutural para o bem? Assim. Foi uma mudança para o bem, foi um crescimento enorme, né? Como eu falei, a gente dobrou de tamanho, as marcas ganharam amplitude, foram ganharam penetração, a gente recrutou mais de 10 milhões de pessoas para a categoria durante esse período, então foi um movimento muito, muito importante mesmo. Vocês estão inseridos num mercado que tem muita inovação, né? Muita tendências, né? Vocês representam muitas tendências do que está acontecendo, que pode ser, a gente pensa, puxa, não, mas o que as pessoas estão bebendo é uma coisa, mas o que elas estão vivendo é outra. Mas isso mostra muito, né? Eu estou construindo isso para dizer o seguinte: há mudanças, então, a gente percebe, queria que você comentasse um pouco, há mudanças nos hábitos, né, nas preferências, né, na subida do público feminino no consumo das coisas, dos destilados, né, especialmente, nas novidades que estão sendo introduzidas. Isso representa uma maior autonomia, vamos dizer, uma maior proeminência do público feminino nesse tipo de mercado. Dá né? para ler isso? A gente vê a gente vê um aumento da penetração do público feminino, tá? Então as mulheres justamente consumindo cada vez mais os destilados, né? Quebrando paradigmas, né? O whisky não é uma bebida só de homens, é uma bebida de homens e mulheres, né? Então consumindo quebrando paradigmas, eu diria, né? Mas eu acho que o mais legal de mudança de tendência, o que mais a gente conversa internamente, que mais está impactando o nosso negócio, é uma tendência das pessoas beberem, não é sobre beber mais, mas é sobre beber melhor. Sim. Então, o consumidor, de fato, procurando sofisticação no líquido, né? Sofisticação nos drinks,
a busca por uma experiência, né? Então não é mais só sobre a bebida, a refrescância, mas é sim sobre ter uma experiência diferenciada, né? E isso para a nossa categoria, que é uma categoria mais elevada, com drinks mais sofisticados, é uma avenida enorme de crescimento, né? Que se traduz em inovação de produto, né? A gente, por exemplo, lançou aí há 2 anos atrás Johnny Walker Blonde, que é o primeiro whisky feito para ser misturado, para fazer drink. Já vinha num kit com a Exatamente. Com a tônica. Eu não vi, é genial. Bem legal. E é um produto muito bom, leve, muito bom. A gente está lançando agora a Tanqueray Bossa Nova, que é um sabor de Tanqueray inspirado no espírito carioca, na Bossa Nova. Então você tem inovação de líquido, que a gente fala, tem inovação de drinks, né? As misturas, os bartenders são grandes criativos, né? São artistas e criando misturas cada vez mais novas. E depois é um universo de experiência, né? É um universo de celebração, experiência, como é que a gente leva a hospitalidade para um outro patamar, né? Então é bastante rico. Essa história da celebração é um negócio muito legal. Essa palavra, esse conceito de celebração deve ter sido resultado de um trabalho muito grande, né? De que as pessoas gostam de celebrar, né? Exatamente. E aí a celebração é feita naturalmente com uma bebida, nós estamos inseridos, vocês estão dentro do momento. Quando a gente pega as grandes motivações, né, para o consumo de bebidas alcoólicas, né? Momentos especiais e celebratórios é um dos maiores, né? As festas que estão relativamente conectadas e uma vontade, de certa forma, de impressionar, né? Quer dizer, estou com uma bebida legal na mão tem esses 3 níveis, que legal. Tem esses 3 níveis, exatamente. E aí, o povo brasileiro é um povo celebrativo, na sua essência, né? Então, nós estamos realmente inseridos no dia a dia das pessoas, nos momentos mais legais, né? E tem um outro fato legal do Brasil, que a gente vê quando a gente compara, né, essas motivações e hábitos, a gente descobriu que o povo brasileiro é o povo mais festeiro do mundo. A ocasião de festa, a gente tem os dados, né? A ocasião de festa é uma das ocasiões mais importantes no Brasil, quando a gente compara com o mundo, é muito legal. Essa mistura de culturas, né? Agora, Eric, falando um pouco de liderança de marketing, vocês acabam tendo que ter uma relação B2B para vender para grandes atacadistas, mas também imagino que B2C. Isso. Conta um pouco para a gente quais são as ferramentas, o que vocês estão usando, se vocês estão de cabeça só no digital, se vocês ainda fazem mídia offline, TV. Conta um pouco. Então, bom, acho que é legal a maneira como você está framing, porque de fato a gente tem no fundo quase 2 públicos-alvos, né? Tem o consumidor final, né? Que a gente quer, enfim, recrutar e permitir a celebração, e a gente tem o B2B, seja o off-trade, né? Os supermercados, e seja o on-trade, bares e restaurantes, né? Então, são 2 modelos diferentes de comunicação. A gente teve, por exemplo, a gente está tendo o Cocktail Festival agora em mais de 3 mil bares no Brasil, e a gente teve esse lançamento desse Cocktail Festival justamente para bartenders e donos de restaurantes há uma semana atrás, né, no Bar dos Arcos, aqui em São Paulo. Então tá aí se aproximar, conectar, um evento meio que de PR, de influenciadores. E a gente tem na parte de consumidor final, né, a comunicação clássica, a gente fala bastante de marketing de precisão, né? Onde a gente tenta aliar a criatividade à precisão, aos dados, né? Então, de um lado, uma obsessão pelo consumidor, entender hábitos, entender o público-alvo, motivações, assim por diante, e sempre com uma pitada de criatividade, né, para garantir que a gente se diferencia. Muita conexão com a cultura, cada vez mais, né, tentar estar conectado com a cultura, então não é só um monólogo consumidor, mas é um diálogo e é participar da conversa com o consumidor. E tem um terceiro elemento do marketing que a gente tem implementado, está começando aqui a engatinhar, que é o marketing de impacto. Né? Como é que a gente pode, como marketeers, de fato, gerar um impacto positivo na sociedade, né? Então a gente acabou de colocar no ar, no fim do ano passado, uma campanha com a Laíde, com o Johnny Walker, né? Não sei se vocês foram impactados, né? A gente ganhou o Grand Prix em Cannes. Conta pra gente. Muito legal. A Laíde, ela é conhecida como a mãe da Bossa Nova. Tá? Então, ela criou, na época, foi uma das criadoras da Bossa Nova. A Laíde Costa? A Laíde Costa. Conheço. Uma das criadoras da Bossa Nova. Acho que só eu conheço aqui. Não é só você. Mas que justamente não teve o reconhecimento por isso, né? Então, por ser uma mulher e por ser negra, na época ela mais... idosa. Mas na época ela não era, mas na época ela justamente escutou muito, gente, mulher negra vai pro samba, não vai cantar bossa nova. Sim. E ela, apaixonada pela arte dela e pela música dela, falou, não, eu vou tocar minha vida e vou fazer.
vou tocar Bossa Nova. E aí, na década de 60, teve o famoso show no Carnegie Hall, né, que lançou a Bossa Nova para o mundo. Posso né? te contar em detalhes isso tudo. Tava lá. Não. Mas como eu sou admirador muito grande da Ah, Bossa Nova, do João Gilberto, do Tom Jobim, eu sei praticamente tudo que aconteceu lá. Você não vai me deixar mentir. No Carnegie Hall. Não, tô adorando o que você vai falar. Fala aí, Mas é fica muito à legal. vontade. E aí, só que ela não foi convidada. Justamente, mulher negra não foi convidada, né? E a gente, então, Johnny Walker, que é uma marca de, né, keep walking, poxa, de resiliência e seguir andando e Sim. trazer o progresso, falou, gente, a gente não pode. Quando a gente viu essa história, a gente falou, gente, a gente precisa agir sobre isso. Para reparar isso. Para reparar um erro histórico. Esse era o approach. E ela tá viva. Tá super viva, Até 88 hoje. anos, Eu né? A fui gente ver teve o show dela o ano a gente passado. teve com ela 2 meses Eu vi um atrás. show dela o ano passado. Ela tá lá cantando. É, exatamente. Que bom. E aí o que a gente fez? O foco era fazer uma reparação histórica. Ah. Então a gente lançou na Folha de São Paulo no domingo uma página dupla, Para você é né? tudo novidade, né? com um editorial Para você e para os contando alunos, né? toda a história da Laíde e, de certa maneira, responsabilizando a mídia e a sociedade, dizendo, gente, nós cometemos um erro histórico e temos que reparar esse erro. Né? Isso começou a gerar muita conversa, e não é que no meio da história a gente descobre que vai ter um novo show no Carnegie Hall. Tá brincando, isso não foi... Dessa O parte Seu não Jorge, foi... Ah. não, a coisa foi acontecendo, né? Você tá na cultura, a coisa vai acontecendo, e adivinhem, ela mais uma vez não é convidada. Então nós falamos, não, nós vamos interceder aqui e nós vamos reparar esse segundo erro histórico. E aí mobilizamos a mídia, mobilizamos a indústria, mobilizamos os artistas e conseguimos que ela fosse Que convidada legal. para esse show. Então ela foi para Nova York pela primeira vez, foi a heroína desse show Porque já tinha todo esse... e recebeu o reconhecimento que ela durante Que tanto coisa tempo bacana. merecia e não teve. Teve lá 3 minutos de aplausos em pé. Que legal. E ela lá, enfim, foi uma história incrível. É importante essas sacadas. E esse é o marketing pra- de impacto, né? Porque a É. gente, de fato, transformou a ideia dela, e mais do que simplesmente celebrar pessoas que têm coragem, nossa, Johnny Walker Sim. foi uma marca que teve a coragem Sim. justamente de se posicionar sobre o tema, né? De responsabilizar a mídia e a sociedade e de mover o mundo, né? Então, Sabe que foi essas muito sacadas legal. que o Eric está trazendo são muito arrojadas e a exemplo da Nike que pegou e falou, lembra aquela propaganda muito polêmica que até colocou um atleta que se ajoelhou no hino Isso. e daí A coragem estava que no foi centro da mas da é um história, posicionamento né? que gera polêmica em alguma Exatamente. medida É. e a empresa compra essa briga e fala assim, se eu acredito eu vou. A gente passou por toda essa discussão, inclusive discutimos na época o case da Nike e falamos, gente, nós vamos. Coragem, né? A gente não pode ser só uma marca que celebra pessoas que têm coragem, a gente precisa ser uma marca que tem coragem também, né? A gente não vai ser só uma marca que vai celebrar as pessoas que dão passos relevantes, nós vamos ser uma marca que vai dar também passos relevantes, e fomos. E aí, obviamente, nos protegemos na medida do possível, Sim, volta sempre- comitê de crise para se precisar, mas graças a Sempre Deus dá não- umas não- arranhadas. Não, mas Comitê não de crise precisou, é muito porque bom, não a deu. história era muito verdadeira, e muito autêntica, e muito bonita. Quem é que vai ser contra um negócio tão bonito, né? Isso teve um impacto enorme, né, na história da Laíde. Ela era uma pessoa que, gente, os shows dela, ela quase não conseguia cobrar pelos shows. É Eu uma fui ver no pessoa Itaú Cultural. marginalizada. E agora De não, graça. ela tem uma agenda... Mas o Exatamente. Itaú pagou, tal, mas a gente foi. E agora ela tem uma agenda cheia de shows, legal. está finalmente Que sendo bom, reconhecida que e bom. tudo mais, né? Então esse é o marketing, para voltar sobre o tema, é o marketing de impacto, né? Onde a gente tenta, de fato, transformar de alguma maneira a sociedade, né? Se você tivesse assim que dar uma mensagem para quem aspira estar no lugar que você está dia, Os estudantes da Maria. o que você diria para eles assim? Eu acho que é uma jornada... Acho que tem 2 coisas que são muito importantes nessa jornada toda, né? Eu acho que é curiosidade, né? O mundo está se transformando muito rápido, né? É um desafio. O consumidor está mudando, as mídias estão mudando, a concorrência fazendo coisas legais. Então, acho que você ser muito curioso, né, no marketing é muito importante, para saber capturar o que está acontecendo, né? Mas a curiosidade não basta, né? Você tem que ter a coragem de quebrar as regras, de fazer as coisas diferentes, de estar sempre se reinventando, né? Não dá. O playbook clássico de marketing,
que, sei lá, 30 anos atrás, se é televisão, outdoor, não funciona mais. E o que nós estamos fazendo hoje, amanhã já não vai mais funcionar, e depois de amanhã menos ainda, né? Então, você ter a curiosidade para entender o que está acontecendo e a coragem de estar sempre se transformando é muito importante. Eu acho que isso é a chave do sucesso no mundo de marketing e nas carreiras, né? Acho que quem quer perseguir essa carreira precisa ter essas duas coisas, né? Eu falo bastante que é cabeça, coração e braços, né? A cabeça que é o lado da curiosidade, de estar olhando, o cérebro pensando. O coração é a coragem de fazer a coisa, né? O friozinho na barriga. E o braço é que, gente, tem que arregaçar a manga e fazer acontecer, né? Agora, pegando esse gancho da Mariana, a gente tem ali um conjunto de gerações extremamente diversas trabalhando juntos, convivendo juntos. É impressionante. Com a Mariana também dou aula na SPM, como a cultura, os interesses, as percepções de mundos mudam muito, inclusive dentro, né, até mesmo de jovens com uma pouca distância, você vê diferenças incríveis. Como comunicar de uma forma, né, impactante em gerações com interesses tão diversos, sem perder a cultura da empresa? Porque minha pergunta eu acho que assim, eu acho que a marca, ela tem obviamente, ela vai ter um posicionamento, ela tem que ter, acho que, acima de tudo, a primeira coisa tem que ter um posicionamento muito claro, né? Depois, a execução desse posicionamento, aí sim ela tem que variar de acordo com o público-alvo. Ser flexível nesse ponto. Ser flexível nesse ponto, tá? Então, por exemplo, a maneira como a gente comunica Blue Label, né, que é para um homem mais velho, de uma classe social mais alta, é muito diferente da maneira que a gente comunica o Blonde, né? O Johnnie Walker Blue e Johnnie Walker Blonde é a mesma marca, bebe da mesma verdade, né, do mesmo propósito de inspirar as pessoas a dar passos significativos na sua vida, mas aterriza de maneiras diferentes. Então, com o Blue Label, por exemplo, no passado, a gente fez um pocket show especial na casa do Seu Jorge. Então, convidamos 50 pessoas para ter a oportunidade de ir na casa dele. Legal. Né? Ele transformou a garagem dele num estúdio e a gente convidou, então, 50 pessoas para irem lá ter um pocket show do Seu Jorge. Isso é Blue Label, numa determinada linguagem para um determinado público. Com Blonde, nós estamos no Lollapalooza, no Rock in Rio, na pista, se divertindo, misturando. Né? Curtindo, misturando. Então, são linguagens diferentes, mas sempre com uma mesma, né, o mesmo guarda-chuva da marca. E eu acho que a riqueza está aí, mesmo do lado do marketing, né, a riqueza está em ter esse desafio de falar diversidade na sua essência, né, gerando valor através da confrontação de diferentes ideias, diferentes públicos, diferentes verdades. Mas, de novo, sempre com um posicionamento de marca muito claro, né? Porque aí o risco é, se o posicionamento de marca não estiver claro, você começa a ter uma marca esquizofrênica. Né? Então, ali tem que ser alto alinhamento para poder ter uma alta diversidade de comunicação. Né? Sem querer voltar muito às casas, mas assim, você tem marcas super tradicionais, né? No sentido de reconhecimento, né? Tanqueray, vodka, whiskies e tal. Então, assim, entre aspas, o posicionamento tá feito, né? Todo mundo conhece Johnnie Walker, a garrafa quadrada, maravilhosa, o rótulo inclinado, tá tudo bem. Quais são os objetivos que vocês têm que são definidos localmente, de posicionamento, e quais aqueles que vocês são obrigados a fazer? Quer dizer, qual é a importância da cultura local aqui, como o MEC, né? Que fez MEC, MEQ, aquilo foi um breakthrough, né? Foi uma coisa importante que o cara traduziu aquilo para o Brasil. Grande sacada, né? Tem uma outra do MEC que eu tô louco para falar, mas agora não é do MEC que a gente vai falar, vamos falar outra hora. Não, claramente... Como é que funciona, então, o local... É um equilíbrio entre as duas coisas. Então, sim, as marcas têm uma equipe global, né, que define de maneira muito clara o posicionamento da marca, né, o propósito, os valores, a linguagem visual da marca, né? Então, isso é definido pela equipe global, mas isso não vai ganhar vida se nós não conectarmos ela com a cultura de cada um dos países, né? E aí entra o que a gente chama do local flair, que é dar passar essa lupa ou esse olhar local, né? Então a gente, para todas as marcas, tem a liberdade total, mais que liberdade, a gente tem um incentivo da equipe global a encontrar o ângulo local para fazer as iniciativas, né? Tá. Então você falou de Tanqueray, né? Tanqueray Bossa Nova é um projeto, uma inovação que está sendo lançada agora, é um projeto brasileiro,
né? Liderado por uma equipe de inovação no Brasil, né? Mas que bebe do posicionamento da marca global, mas que foi desenvolvido 100% aqui, para o gosto brasileiro, né? Que bebe aqui da cultura da Bossa Nova. Então, tá aí um exemplo de uma coisa que funciona de maneira... que vai funcionar no mundo inteiro, hein? Porque Bossa Nova essa é a nossa aposta, que é uma mundial. coisa que pode ser globalizada, Pode né? exportar. Mas aqui a gente vive no modelo de test and learn, estamos implementando, e aí Isso é vamos legal. ver como é Legal. que vai funcionar, né? A gente está lançando, né? O lançamento acontece no Rio, que é O berço. o berço da Bossa Nova, o ícone do estilo de vida brasileiro, né? Então estamos lançando lá, e aí gradualmente isso, conforme vai dando certo, a gente vai expandindo, primeiro nacionalmente, e quiçá um dia globalmente. Esperamos ser né? convidados para o evento de lançamento no Rio Vamos, de Janeiro. vamos lá, Não é sim, mesmo? vamos lá, Temos sim. que estar todos lá prestigiando isso a marca, mesmo. não é mesmo? Não, o primeiro a chegar, o último a sair. Mas, Eric, conta uma parte que você comentou que eu acho muito interessante, essa cultura de arriscar, fazer testes, fazer pilotos. Como é que vocês encaram isso? A equipe local, ela vai propondo, testando, pilotando, e qual é a amostragem que estatisticamente você fala assim, pô, o teste valeu? É muito relativo, é difícil dar um dado... Enfim, eu acho que o importante é, cada teste a gente determina quais são a fotografia de sucesso depois dele. Então, antes de iniciar o teste, a gente determina, quais são os KPIs que nós vamos seguir, qual é a ambição, e aí, a partir dali, você vai monitorando. E aí pode ser uma coisa um pouco menor, né? Não sei, a Laíde começou com uma coisa relativamente pequena, com ambição, vai ser um ato na cultura relativamente pequeno e depois explodiu. Podem ser, sei lá, Blonda, a gente decidiu lançar nacionalmente. Então, a escala, ela vai depender um pouquinho do momento, Sim. da importância estratégica. Mas eu acho que o importante nessa cultura de testes, de aprender, é garantir que desde o começo a gente tem uma visão muito clara do que é a fotografia de sucesso. Para conseguir se comparar a ela, Sim, né? E entender se, poxa, chegamos lá, estamos acima, estamos abaixo e aonde a gente tem que corrigir, né? É interessante, porque pilotar é sempre uma coisa que quem está arriscando tem que ser acolhido pela diretoria e falar assim, tudo bem se não performar, porque senão o cara não arrisca mais, né? Mas eu acho que o valor está, o valor está de novo no aprendizado, né? Eu acho que o arriscar por arriscar, de fato, é um pouco bobo, mas você arriscar garantindo que no mínimo você, mesmo se não der certo, você vai gerar valor através do aprendizado, aí a coisa começa a ganhar relevância. E para a própria equipe de gestão da companhia fala, bom, ok, tá bom, não deu certo, mas A gente aprendeu A, B, C, Legal D, esse mindset. e isso vai nos gerar para a próxima iniciativa, vai nos fazer sair na frente, né? Então, acho que essa é a preocupação muito grande e, de fato, nós na Diageo nós temos uma cultura muito clara de acompanhar os lançamentos, de fazer os pós-mortems de cada um dos pilotos, de decidir... O nome é sugestivo, né? Pois é. Mas assim mesmo. Garantir que o aprendizado está lá. Né? E, escute, tem aquele lance de você também errar e rápido, avaliar rápido e tirar fora rápido. Exatamente. Quer dizer, errou, sai, faz outro. E corrige. Quer dizer, vamos aprender, errou, tudo bem, não vamos dizer, não, agora a gente corrige e vai melhorar. Errou, tira, põe a outra campanha. Isso é coisa moderna, né? De novo, o lançamento de Tanqueray Bossa Nova com foco no Rio é um exemplo de aprendizado que foi gerado e corrigido rápido. Então, a gente teve outros lançamentos onde a gente decidiu dar escala nacional, viu como é complexo você, num país como o Brasil, tantas regiões, né, lançar uma inovação em escala nacional. Então, falou, não, então, Tanqueray, vamos fazer o oposto. Vamos começar com o City Attack e vamos aprender com isso e depois começar a expandir. Então, vem daí, né, de aprender. Eu queria dar um exemplo para desglamorizar tudo isso também. Eu tive recentemente no Ceará. E lá Ipioca é uma força fantástica. E não tem muito outdoor, não tem muita comunicação. Você vai andando nas estradas, não tem muito outdoor. Então, o que eles fazem? Eles pintam os bares. Todo bar é amarelo. Escrito Ipioca enorme na parede. Lindo. Então lindo, maravilhoso. E as cadeiras. Então você vai andando, você vê o amarelo e vermelho, Ipioca. Você anda numa estrada, você vê 7, 8, 10 vezes os bares que estão na frente. Então eu acho isso é uma localização. O Ceará tem um orgulho da marca e isso faz parte. É um né? estadão, tá né? Quer dizer, eles estão ali, então é um fortalecimento ali no chão mesmo,
ali no contato. O cara vai lá e pede uma e toma, e quem está passando vê e fala, nossa, essa marca é forte aqui. Isso mesmo. Ou seja, uma mídia extremamente localizada, efetiva, eficiente. Então, eles estão no Johnny Walker, lá nos altos, né, posicionamentos e tal, mas estão também na parede amarela e vermelha do Ipioca. Acho que a gente tem que se adaptar. Coisa muito tem que se interessante adaptar à isso. marca, ao público-alvo, de novo. Bacana, viu? Isso é bem dinâmico na empresa, né? Acho que não tem um playbook que serve para todas as marcas e para todas as categorias ao mesmo tempo. Acho que cada uma tem que encontra a sua maneira. Agora vem cá, aqui eu encontros com o futuro, né? Qual é o futuro, então, da Diageo, o futuro do marketing da Diageo? Para onde ele está indo? Para onde ele está olhando? O futuro, o que vocês querem? O futuro está em elevar a maneira como o brasileiro e como as pessoas no mundo inteiro socializam e celebram, né? Então, é um foco realmente muito grande na parte de experiência, né? Na qualidade dos líquidos e de trazer sempre uma experiência positiva para as pessoas, tá? E, sobretudo, inspirado do que eu falei no começo da nossa conversa, de que as pessoas cada vez querem, não é sobre beber mais, é sobre beber melhor. Né? Então, o futuro está aí, né? Garantindo que a gente se conecta com a cultura. Né? Eu costumo dizer que a gente está sempre a um scroll da relevância e a um scroll da irrelevância. Né? Hoje as coisas vão a esse ritmo, então a cultura nos ajuda a garantir que a gente está sempre conversando, falando, sendo falado. Né? E isso é uma aposta bastante grande da Diageo. Muito bom. Eric, genial. Foi uma aula de marketing. Obrigado pela tua presença. Legal, a gente tem vários projetos para conversar e propor aqui. Foi muito bacana te receber hoje aqui. Adorei. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Boa.